Eu gostaria de receber agora a Helena Schering, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio, mestre em relações internacionais e também professora na Stand With Us Brasil. Helena, seja muito bem-vinda. É um prazer conversar contigo. Obrigado por nos atender neste domingo. Gostaria de ouvir a sua avaliação sobre a situação neste domingo, né? Porque a gente vai ter uma reunião do Conselho da ONU, as várias autoridades estão se manifestando desde a noite deste sábado, boa parte do Ocidente já condenando esse ataque do Irã a Israel, Estados Unidos falando que não vai liderar um contra-ataque ou principalmente entrar na prática num contra-ataque contra o Irã depois dos recados que foram passados. Como amarrar todas essas pontas e entender o cenário de agora? Muito boa tarde, pessoal da Jovem Pan, muitíssimo obrigado por me receber mais uma vez, eu adoro estar aqui com vocês. Então, bora lá para a gente fazer esse apanhadão geral. De modo geral, o Ocidente está com opiniões muito divididas. A gente tem os Estados Unidos quase que em cima do muro. Oficialmente, é lógico, eles são os maiores aliados de Israel, então não há dúvidas de que esperava-se uma resposta um pouco mais intensa do presidente Biden. Então, aqui temos o primeiro ponto, que com certeza deixou o presidente Netanyahu já bastante decepcionado, porque é uma coisa você retaliar, ok, é mais intenso, outra coisa é você reagir de alguma outra forma, você colaborar de alguma outra forma militar, e um terceiro ponto é isso que os Estados Unidos estão fazendo agora, que o governo Biden faz agora, de, realmente, nós condenamos, mas é quase que só um tapinha na mão. Então, tem esse primeiro ponto. Mas aqui, apesar de parecer assim, nossa, mas os Estados Unidos não estão fazendo nada, o presidente Biden não faz nada. A partir do momento em que a gente tiver, hipoteticamente falando, né, um conflito direto, um ataque direto entre Estados Unidos e o Irã, aí sim a gente tem um potencial muito pior para uma escalada de conflito que absolutamente ninguém está preparado. Então, é por isso, se fosse com algum outro ator regional, se fosse com algum outro inimigo israelense, com certeza os Estados Unidos reagiriam de uma forma um pouco mais afirmativa. Mas por se tratar especificamente do Irã, o Biden ele dá esse passo atrás. E eu vou dizer que talvez não seja nem só especificamente o Biden, alguns outros presidentes estadunidenses também poderiam ter dado essa opinião, essa visão. O que talvez já aqui, adiantando um pouco as cartas na mesa, imagino eu, né, eu e os analistas internacionais, a gente vê como muito provável a entrada do Trump, por exemplo, no próximo governo estadunidense. E esse movimento, caso estivesse ocorrendo num governo Trump, muito provavelmente também, porque a gente não viu o Trump entrando em movimentos muito intensos internacionais durante o seu governo, ele era mais nacionalista, era um pouco mais fechado nesse sentido, provavelmente ele também não reagiria. Então, não é nem uma questão de republicanos e democratas, aqui é realmente quase que um consenso de bom senso contra o Irã. Isso é muito diferente de falar que não há nenhum tipo de apoio a Israel. E daí agora sim a gente vê os demais atores internacionais. A gente vê, por exemplo, dentro da Organização das Nações Unidas, dentro da ONU, a gente vê vários países de formatos diferentes reagindo a isso de formas diferentes. A própria ONU, ela não tem assim uma voz em uníssono. A gente até pode ter um porta-voz, mas não especificamente. Isso significa que todos os países em concordância têm essa mesma visão. A reunião agora que a gente vai ter daqui a pouquinho do Conselho de Segurança da ONU, essa vai ser interessante, porque dos 5 principais estados, dos 5 estados-chave com poder de veto que a gente tem no Conselho de Segurança, as visões são bem opostas. Então, por um lado, se a gente tem China, a gente tem Rússia, a gente tem Estados Unidos, já são visões opostas, essencialmente, umas das outras. Então, é bem possível de a gente ver um momento agora de atritos internacionais. A gente também tem o caso do Brasil, por exemplo, que, de novo, o Itamaraty, ele sempre segue, isso é modo geral, assim, no Brasil, o Itamaraty, ele sempre segue a visão oficial da ONU. Então, se a própria ONU, se o próprio Conselho de Segurança não deu uma visão final falando sobre esses ataques de forma mais incisiva, o governo brasileiro tampouco vai fazê-lo. Então, a gente tem o Brasil não condenando diretamente os ataques, foi uma forma bem vários pés atrás, vários passos para trás,
Já tivemos o próprio embaixador de Israel no Brasil, o Daniel... Ai, me fugiu agora sobre o nome dele. Mas, enfim, o Daniel Zonshine, se eu não me engano, já indicando que ele ficou bastante decepcionado. Zonshine, perdão. Já indicando que ele ficou bastante decepcionado. A gente já tem a comunidade judaica no Brasil já bastante indignada, bastante decepcionada. E, realmente, a gente fica meio nesse pé de nada. A gente fica muito em cima do muro. Então, eu vou te falar que, de modo geral, o Ocidente está sendo muito pouco incisivo, ao meu ver, enquanto analista internacional, quanto a esses ataques. Mas é especificamente porque é Israel, e Israel é um ator que é muito difícil de prever os próximos passos. Tanto que ele levou 12 dias desde o ataque em Damasco, né, para dar essa reação. Helena, é muito interessante essa sua análise, né? Essa sua análise inicial, e eu quero aproveitar e trazer mais alguns elementos a partir das informações que são trazidas também pela nossa equipe em Brasília, aproveitando que você mencionou o Brasil aqui no final. Eu vou conversar com o Bruno Pinheiro, que permanece conosco aqui na nossa programação. Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar contigo, dividir essa cobertura com você. Gostaria que você atualizasse o que você tem até agora das várias manifestações que foram feitas em relação a Israel e também por parte aqui do Brasil. Boa tarde. Evandro, ótima tarde também a você, a quem nos acompanha nessa intensa cobertura. Repercussões imediatas, na verdade, aqui dentro do Congresso Nacional, no Itamaraty também, na Embaixada de Israel aqui na capital federal. A gente já comentava, e agora eu repito com a nossa audiência rotativa aqui da Jovem Pan, que o vice-embaixador já respondeu a alguns nomes do Congresso Nacional que ficou um pouco irritado, que não era esse tom que ele esperava do governo brasileiro em não condenar esse ataque do Irã. Mas o que chama atenção nesse momento, a gente já está repercutindo também que os militares da Força Aérea já estão sob aviso para uma nova operação de repatriação, mas existe um elemento, Evandro, que acaba dificultando esse contato com os brasileiros que estão em Israel. Já que o seguinte, lá em 19 de fevereiro, logo após as falas do governo brasileiro em relação a estas ações lá em Israel, a essas invasões do Hamas, inclusive houve essa repercussão. O embaixador do Brasil lá em Israel, ele foi chamado pelo primeiro-ministro a visitar o cenário, esse museu do Holocausto, e logo na sequência o governo brasileiro chama de volta esse embaixador em 19 de fevereiro. Até agora, isso não foi restabelecido, não foi enviado um novo embaixador. Então, esse tipo de contato é feito como? Quando alguém do Brasil está numa região de conflito, exemplo agora, lá em Israel, e tem o interesse de retornar para a sua terra, é necessário entrar em contato com a embaixada. Lá o embaixador é quem faz esse contato, recolhe essas informações, essas assinaturas. Lá, naquela época, foi de forma imediata. O governo brasileiro reuniu essas aeronaves da Força Aérea, fez uma gestão realmente rápida, mas isso agora acaba dificultando, já que essas informações estão sendo compartilhadas através de endereços eletrônicos, através de informações que vão através de uma rede social da embaixada para quem aguarda essa comunicação. Então, é necessário, nesse momento, entender: os militares da Força Aérea só fazem a missão de resgate. Eles chegam até lá, aguardam essa autorização, acessam o espaço israelense e retornam para a capital federal ou para o Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas quem faz esse levantamento é o governo brasileiro e a embaixada, que neste momento não tem um embaixador. Então isso vai dificultar um pouco mais esse tipo de comunicação e o levantamento de quem está e tem o interesse de retornar para o solo brasileiro. Evandro. Muito bom, Bruno. Obrigado pelas informações. Se você tiver atualizações, chame a gente aqui. Quero também dar uma boa tarde aqui ao Gustavo Segré, nosso comentarista do 3 em 1, que também faz o seu freela aqui no Fast News, né, Gustavo Segré? Que bom compartilhar esse espaço aqui com você. Aliás, Segré, você também gostaria de conversar com a Helena, né, especialista que vai continuar conosco aqui na programação. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Evandro. Boa tarde para você, a nossa querida audiência. Boa tarde, Helena. Em função desses comentários que a Helena fez com muita propriedade, gostaria de perguntar o seguinte: quando no passado recente a ONU
Inclusive, o Conselho de Segurança da ONU emitiu algumas determinações, elas não foram cumpridas. Por diversos motivos, nós temos a invasão da Rússia na Ucrânia, a própria invasão e os ataques do Hamas para Israel, mas não têm sido bem sucedidas as determinações da ONU. Por que nós deveríamos acreditar que agora seria diferente, Helena? Essa seria a minha pergunta. Boa tarde, Gustavo. Muito prazer conversar com você aqui também. Então, na verdade, a gente tem, como conhecimento geral, assim, de analistas internacionais, que a ONU ela é uma agência muito mais de espaço de conversa, de espaço de diálogo, do que um agente com sanções bastante eficazes, bastante efetivas. O que acontece? A gente já viu, como você falou, e a gente tem um tanto de casos, né, dentro da história dos últimos 5, 10, 20 anos no mundo, em que tanto o Conselho de Segurança, a própria Assembleia Geral da ONU, é muito comum saírem sanções efetivamente, ou saírem acordos de que a partir dali não iremos mais para frente, não atacaremos mais, ou iremos atrás de quem atacou. E muitas vezes, dependendo de quem é o ator por trás desses ataques, isso realmente não dá em nada. Então, essas possíveis sanções de agora, é isso, elas serviram muito mais para os países que se reuniram chegarem a esse acordo dessas sanções, do que efetivamente o Irã ter enfim, algo muito mais intenso internacionalmente por trás. Mas lembrando que já faz vários anos, o Irã ele já sofre sanções de alguns países, sanções econômicas majoritariamente, né? Especialmente dos Estados Unidos, por exemplo, que já vem de alguns governos atrás, não é de agora do governo Biden. Então, é muito provável que isso seja o que aconteça. Não são as sanções, não é algum órgão internacional que vão dar fim a esse conflito, por exemplo. O que é muito mais provável é que esse conflito se escalone ainda mais um pouco, escale ainda mais, mas fique dentro do cenário regional. Particularmente, eu não vejo esse cenário de guerra se escalando para algo internacional. Para algo regional, sim, mas esse é regional dentro do Oriente Médio e aqui e ali, com apoios, é claro, dos Estados Unidos para Israel, da Rússia para dentro do Irã, consequentemente para o Hamas, mas assim de forma mais indireta. Agora, isso realmente se tornar algo muito maior, isso trazer uma terceira guerra mundial, isso se tornar uma Guerra Fria 2.0, é bastante improvável. Lembrando que, né, sempre bom retocar, a gente está falando de estadistas muito pouco planejados. Então, a gente não tem com antecedência como falar, nossa, é claro, o Brasil sempre tem as atitudes XYZ. E a França, lógico, eles sempre agem da forma A, B e C. Quando a gente está falando do Netanyahu, que está, lembrando, em crise política internamente já faz algum tempo, é difícil de a gente conseguir traçar alguma linha bastante fina. Quando a gente fala do governo iraniano, que a gente tem, inclusive, algumas das análises de tendência geopolíticas para 2024, veem que, inclusive, é provável, lógico, né, não é certeiro, mas é uma tendência, então é muito provável, que o líder religioso iraniano, então o líder máximo do país, sem ser o político, então sem ser o estadista, sem ser o chefe de Estado, perdão, que ele esteja muito pertinho de ser trocado para um terceiro, para um próximo. Então, isso também é mais uma coisa que entra na nossa longuíssima lista de imprevisibilidades nesse conflito. A gente não sabe qual vai ser a retaliação, se é que vai haver, se é que o Hamas ainda tem esse espaço e esse fôlego agora, porque essa semana os 3 filhos do líder do Hamas foram mortos. Então, pode ser que tenha uma escalada ainda maior, pode ser que não. Vocês entendem que a imprevisibilidade está nas alturas. Então, tanto quando a gente fala de qual que é a eficácia, qual que é a efetividade dessas sanções internacionais ou dessas decisões internacionais, é muito por conta disso. É por conta desses chefes de Estado, é por conta dessas figuras políticas mais importantes e mais relevantes não terem uma linha muito óbvia, muito bem traçada de próximos passos.